dar início ao segundo momento do nosso encontro, que eu vou falar um pouco sobre os 3 convidados especiais da noite, que é o Alan Vieira, que ele está aqui representando a apicultura da região sudeste do Tocantins, né? O Alan é extensionista do Rural Teams, ele é licenciado em computação pelo IFTO de Anópolis e apicultor de Porto Alegre. E também para falar um pouco sobre a meliponicultura, nós temos a Andrea, que é bióloga, mestre pelo programa de pós-graduação em Biodiversidade, Ecologia e Conservação. Também é professora da rede estadual na Escola Estadual Liberdade, em Palmas Tocantins. E ela também é membro da BITEC na UFT. E também o Gabriel Imolese, que é graduando do curso de Engenharia Ambiental na UFT e também membro da BITEC. Eles vão contar um pouco da sua história, quando começou, por quê, quais as dificuldades, projetos e a motivação, se é comercial ou hobby, e também falar um pouco para a gente sobre os valores para manter as criações. O Alan já está presente? Eu acho que ele entrou e saiu. Então, eu acho que vocês podem começar, Andréia, já que eu... Oi, boa noite. Ah, ele está aqui. Eu vou deixar o Alan começar, porque vocês são 2, né? Só tem ele aqui representando a apicultura. Então, aí depois eu passo a palavra para vocês. Alan, tu pode iniciar, como nós combinamos. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Alan, sou formado em licenciatura da computação, aí pelo IFPO Campus de Anópolis, também sou técnico agropecuário e extensionista rural no quadro do Rural Teams, no estado do Tocantins, e apicultor também amador, além de outras atividades que eu faço para passar o tempo. E estou aqui mais para tirar dúvida de vocês, fazer um esclarecimento, como é que é o processo de ser um apicultor, como é que é a apicultura, o que é que eu vejo de gargalos, de benefícios na apicultura, e eu fico aqui à disposição para perguntas. Oi, tá me ouvindo, professora? Tô sim. Eu vou compartilhar com vocês, eu tinha combinado com a Alan, né? De mostrar rapidinho aqui, para quem não conhece, o Alan, ele, ele tem um canal no YouTube, então eu vou só mostrar um pouquinho como que é a rotina de um apicultor e depois vocês podem fazer as perguntas, tá? Vou compartilhar aqui com vocês rapidinho. Estão me escutando? Sim, né? Sim. Sim. Então, depois vocês podem seguir o canal do Alan, do Agronerds. Então, aqui, ó, eu vou para mostrar que eu estou falando verdade. Esse é o apiário do Alan, em Porto Alegre, Tocantins. E aqui é ele manuseando, né? Então, aqui os EPIs, né, como foi mostrado. Nesse vídeo aqui, ele mostra uma das colheitas que ele fez. Ok? Aí agora podem fazer as perguntas. Ah, sim. Alan, quantas abelhas você tem lá? Quantas caixas você tem no seu apiário? Hoje eu estou com 10 colmeias, né, populadas, e estou com planos e projetos para montar um novo apiário com 5 colmeias na mesma propriedade, só que em outro local lá da mata, para esse mês ainda. Aí eu estou com 10 produtivas. E qual é a maior dificuldade que você acha para manter a apicultura?
É compra de insumos aqui na nossa região, sabe? É muito difícil encontrar material próprio desenvolvido ou vendido aqui nas lojas agropecuárias aqui da nossa região. É muito difícil encontrar comércio de ceras, por exemplo, aqui na região, por causa de poucos produtores, né? Então tem pouco material disponível, pouca matéria-prima disponível aqui no nosso núcleo, na nossa microrregião, por exemplo, Almas, Dianópolis, Porto Alegre. Se a gente quiser comprar, a gente tem que comprar mais próximo de nós aqui. Tem o pessoal lá do Bico do Papagaio, né? Que geralmente tem uma produção maior. Ou comprar de outros estados, assim como eu faço. Eu sempre compro de outros fornecedores, de outros apicultores de outros estados. Santa Catarina, por exemplo, Rondonópolis, ali no Mato Grosso, onde eu consigo estar comprando. Já os materiais de EPI, eu geralmente compro tudo pela internet, né? Quando eu preciso, compro pela internet. Aí um dos principais entraves e dificuldades da apicultura da nossa região que é isso, né? Falta de produtos no comércio local para a gente estar comprando. O Domingos está perguntando é, você tira em média quantos litros de mel? Ó, eu apesar como eu trabalho muito mais assim por hobby, eu não faço uma anotação para mim ter aquele exato, né? Mas por colmeia ano, quando dependendo também do ano, que esse ano, por exemplo, foi muito baixa a produção. Mas em média a gente tira ali uns 15, 20 quilos por colmeias, né? É óbvio que vai ter colmeias que vai ter uma produção maior, de 25 quilos até 30 quilos a gente consegue por colmeia. Mas em média tá aí de 15 a 20 quilos por colmeia ano, né? Porque o meu manejo ele é muito pouco intensivo. Eu, por exemplo, não faço alimentação das minhas abelhas porque eu deixo muito excedente de mel nas colmeias. Se eu fosse fazer um pouco mais intensivo, essa produção obviamente ia aumentar bastante, sabe? Se eu fizesse alimentação na época da estiagem e chegasse na época da produção, fizesse toda a colheita daquele mel, minha produção ia subir bastante. Mas como eu deixo muito excedente, eu deixo uma melgueira de mel para elas consumir na entre safra, né? Na época das chuvas, quando tem pouca florada. Eu utilizo, assim, para mim, para os meus familiares, e o que sobra, o excedente, eu vendo mesmo na minha cidade ali, né? Às vezes o pessoal de Rio da Conceição, como minha esposa é do Rio da Conceição, o pessoal também divulga aqui na cidade, eles compram Almas, Dianópolis, mas em Porto Alegre eu praticamente vendo todos. Inclusive, esse ano, como foi pouco a produção, foi rápido, rápido. Quase não ficou nem para mim. Tive que tirar do meu para me dar para outras pessoas que estavam precisando, principalmente para fazer remédio, né? E aqui ainda na nossa região, o pessoal tem a cultura mais de usar o mel como remédio, como medicinal. Aí o pessoal, toda vez que começa esses picos de gripe, o pessoal sai muito procurando o mel para consumir como remédio, não como um alimento, assim, do cardápio do dia a dia, né? Muito bem. Igor, ele cria abelhas com ferrão. Ah, no caso, o Alan é apicultor mesmo, tá? Ele só cria. Você tem alguma abelha sem ferrão? Cria alguma nativa, Não, Alan? eu tentei fazer uma captura uma sem ferrão, uma uruçu amarela, só que ela não foi muito para frente, não. Aí eu só tô com as caixas lá. E tenho duas para me fazer captura, mas eu nunca fiz porque eu tenho medo de tentar capturar e acabar perdendo o enxame, sabe? Aí eu não tenho, eu trabalho só com apis mesmo, apis melíferas, africanizadas. Daniel perguntou como descristalizar o mel. Esse processo afeta a sua qualidade? Ele deve ter É, se se for um mel mesmo, de fato, o mel puro, né, assim, que tem bastante mel, hoje em dia você encontra muito mel batizado, né, que o pessoal fala. Esse mel, ele não vai descristalizar. Agora, se for um mel puro, porque ele pode sim sofrer o processo de cristalização, principalmente em temperaturas mais baixas. Se você colocar ele em temperatura ambiente, em temperatura ambiente mesmo, ele volta à sua condição normal, né? De 32 graus, 36 graus, ele volta ali para sua temperatura normal. Ou em banho-maria, né? Fazer um banho-maria, ele volta e é para voltar nas condições normais, sem perder nenhuma qualidade dele. Alguma pergunta mais
pro Alan. Alan tá chegando em casa ainda, tadinho. Tava trabalhando. Suas abelhas são muito defensivas, Alan? Eu tava vendo que tu tava, pelo menos no vídeo, tá com os EPIs. Algumas são bastante, sabe? Muito, muito mesmo, defensiva. Outras já são mais, digamos assim, mais dóceis, né? Só que ocorre de, às vezes, eu ter, por exemplo, umas que são bem defensivas mesmo, geralmente são as que mais produzem mel, das que eu tenho. As que são bem defensivas mesmo são as que mais produzem. Só que eu também tenho outras, por exemplo, em outras colmeias, eu tenho umas mais bem dóceis, e produzem bastante também. Aí o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo seleção das rainhas, né? Fazendo a mudança, divisões dessas abelhas mais dóceis que têm alta produtividade para me deixar um pouco mais manejáveis elas. Porque a abelha, quando está bem defensiva, mesmo que você está com o macacão 100% antiferroada, você sofre, viu? Porque elas atacam com gosto mesmo, assim. Então, a tendência é melhorar o enxame para se tornar mais dóceis. E a questão de manejo também, às vezes você chega no apiário, às vezes você não teve um dia bom e você chega um pouco estressado, eu já notei isso. Você chega um pouco estressado, com um dia ruim, e você faz muito barulho, chega batendo nas caixas, as abelhas parece que sentem o feromônio seu e parece que quer descontar também a raiva que você está sentindo em você mesmo. E às vezes elas sentem isso na pessoa, sabe? Eu concordo com isso aí, o Alan. Até na sem ferrão acontece. Muito bem. O Daniel estava com uma dúvida. Eu acho que o Gabriel já respondeu aqui, né? Você entendeu agora, Daniel? Porque o Daniel, ele falou assim, sobre a questão da cristalização, é por causa que adiciona açúcar. Agora fiquei, se adicionada na colmeia... Quer falar, Daniel? Daniel Caldeira. É o seguinte, é porque, tipo, ele falou que só não cristaliza, cara, quando o mel é mexido, não é? Aí eu fiquei sabendo que pra nós, que o povo coloca açúcar. Agora eu não lembro mais se é na colmeia, para elas, tipo, levarem para dentro ou se é na hora. Aí o mel não consegue fazer cristalização. Não é que o pessoal coloca um açúcar, existem os tipos de mel, e isso acontece bastante. O pessoal vende o mel batizado, né? Faz um xarope, mistura com mel de abelha. Já aconteceu, por exemplo, uma vez eu cheguei em Palmas. Minha prima tinha comprado o pessoal chama de boia, né? 2 litros de mel. É isso. Dizendo que era puro, né? Na hora que eu olhei o mel, eu falei, isso aqui não é puro. Aí o que é que o cara, o suposto apicultor fez? Ele fez um xarope e na parte de cima, como o mel é muito mais pesado e mais grosso, ele tende a ficar lá em cima, né? Colocou só uma porção de mel e ainda colocou uma abelha dentro da vasilha. Tipo assim, não, se tem abelha, induzir a pessoa, se tem abelha, é mel puro. Então esse mel, ele não é puro. Eu falei, daqui uma semana, estourando um mês, ele vai estar todo azedo esse mel. E o que acontece? O mel dela chegou lá, aquela pet de 2 litros estava estufada, porque azedou o mel. E o mel, quando é puro, ele não azeda. Ele não fermenta, só se você induzir mesmo aquela fermentação daquela mel, igual ocorre na produção do hidromel, mas naturalmente ele não vai fermentar. Às vezes dura anos e anos e vai estar na mesma condição lá que você pegou na colmeia ali. Ele tem uma densidade mais viscosa do que o... Ele é mais viscoso. E a alimentação, por exemplo, a alimentação é feita com açúcar, né? Você faz um xarope, por exemplo, na época da chuva aqui no Tocantins, a florada é muito pouco e muito escassa. O que é que os apicultores que praticam manejo intensivo, eles precisam alimentar aqueles enxames para quando chegar na época da florada, os enxames tá propício, né? Tá com bastantes abelhas operárias para poder coletar o néctar na época da florada. Então, eles alimentam, sim, com xarope de açúcar, só que aquele xarope, as abelhas consomem tudo dentro da própria colmeia, né? Não tem melgueira em cima. E se houver melgueira e elas depositar o excesso daquele xarope na melgueira, você, o apicultor e o apicultor decente, tem que tirar aquela melgueira, colocar fora do apiário, cortar os quadros para as abelhas ir lá coletar e armazenar ele dentro do ninho. Para assim, depois na florada,
todo o néctar que entrar vai automaticamente se transformar em mel de florada mesmo, e não em mel de xarope. Nossa, o pessoal agora gostou, viu? Tem várias perguntas. Como você faz a captura das abelhas? Pessoal, antes do Alan responder, só lembrando que a gente ainda tem tempo, tá? Nosso tempo ele pode ir no máximo 1h30. Agora que nós completamos 1 hora, mas nós não podemos passar disso, tá? Mas ainda dá para responder essas perguntas aqui. Alan, deixa eu ver aqui, 2 perguntas. Como você faz para fazer a captura das abelhas? Captura das abelhas. Aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre, acontece de eu fazer muita captura de enxame. É muito fácil encontrar enxame. Se você, por exemplo, ali no Manuel Alves, onde que é o projeto de fruticultura, se eu tivesse 10 caixas por semana, eu capturava 10 enxames ali só no projeto Manuel Alves ali. E isca também. Eu faço muito pouca, mas se colocar e colocar os feromônios, atrai muito rápido aqui na nossa região. Aí o que é que eu faço? Geralmente eu tenho aquelas colmeias mais velhas que já estão deterioradas, eu utilizo ela para sempre deixo ela com feromôniozinho para acontecer de algum enxame entrar e eu passo ele para uma colmeia mais nova, né, para mim e levar para o apiário. Basicamente eu faço isso. Deixa eu ver que eu já me perdi. Por quanto tempo o mel fica próprio para o consumo? E mel de ápice não estraga fácil. É muito difícil estragar, né, mas assim, a abelha coletou, vamos lá, a abelha coletou o néctar na florada, ela vai fazer todo aquele processo de troca entre as próprias abelhas, regurgitando uma na boca da outra, até depositar no favo. Elas depositam o favo, se você chegar a ele lá, assim que ela depositou, ele está bem fininho, parecendo um orvalho de água mesmo. Aí elas vão abanando, as próprias abelhas lá da colmeia vão abanando para tirar a umidade do mel até elas opercular o mel. Geralmente em torno de uns 20 a 30 dias. Quando tem florada é muito rápido mesmo para elas. Se tiver bastante florada, em um mês ela enche uma colmeia fácil. Uma melgueira de mel. Por isso que quando vai tirar o mel dos favos, né? Geralmente tem que tirar daqueles que estão tampadinhos com a cera, né? Que a gente fala que Isso. está operculado. Porque elas colocam dentro dos buraquinhos e vão tampando com a cera. E aí, quando vai tirar o mel do favo, tem que ser os que estão tampadinhos, que geralmente esses que estão abertos, eles não estão prontos ainda, né? Não é isso, Alô? É isso, a gente chama de mel verde, né? O mel tá verde. O mel tá maduro quando pelo menos 80% lá do quadro da melgueira, do favo, tá operculado pelas abelhas. Ocorre de você chegar no apiário, as abelhas já estão até consumindo, mas você vai notar que elas consumiu porque elas roem aquele opérculo e você sabe que foi um opérculo ruído e não um opérculo novo que está com néctar novo lá. E quando o néctar é novo, por exemplo, recém-depositado no favo, se você pegar o favo e sacudir ele de cabeça para baixo assim, ele escorre. E se for mel maduro, se você sacudir, não desce, só se botar bastante força. Muito bem. Lembrando que isso aí tudo isso que o Alan está explicando é em relação às abelhas Europa, né? Que é as abelhas do gênero Apis, da apicultura. E aí teve uma colega que perguntou como que vocês conseguem diferenciar as espécies. Pela morfologia, né? Pelo aspecto da abelha, pela morfologia, pela cor, pelo formato do corpo, tem como diferenciar as espécies. Alguém mais quer completar? É isso, né? Alan, muito obrigada, tá, pela participação. Sei que você está na correria e obrigada aí pela parceria. Certinho, precisando, estamos à disposição. Pessoal, eu sei que tem algumas pessoas que já estão agoniadas, mas a gente ainda tem um tempinho, tá? Vou passar a palavra agora Agora vocês decidem, Andréia ou Imolese? Pode passar para a Andréia, que eu falo muito, senão. Ok, Andréia, fica à vontade. Você fala muito, é, Gabriel? Falo um pouquinho, sou cria do Valdécio.
Eu vou colocar a apresentação. Aí vocês me falam se tá ok. Tá, enquanto você coloca, eu vou só responder. Camila, Camila, como que a rainha casala? Ela voa, ela sai da colmeia e ela cruza com vários zangões. E aí ela guarda, geralmente tem um voo nupcial, viu? Isso aí, ó. O Alan já respondeu. Obrigada, Alan. Isso. Mas no caso da sem ferrão, costuma ser um macho, não costuma ser muitos. E tanto que a rainha vive por menos tempo do que a rainha da abelha apis mellifera. Tá Ela cruza com aparecendo? o macho só também no esquema de voo nupcial. Ela geralmente cruza em voo, né? Ela nem pousa para cruzar. O macho acopla ali e elas cruzam em pleno voo. E aí depois já volta para dentro da colmeia. Viram aí a diferença que o Gabriel falou? Então, no caso da apis é mais, né? Geralmente na sem ferrão são poucos. É um macho que tu falou, Molésio? São poucos. Oi? Arthur, você falou que na sem ferrão é um macho apenas. Um macho. E a rainha casala com o macho. Os machos não são as operárias são fêmeas. Respondendo a pergunta do Arthur aí. Na colmeia, geralmente, se você abrir uma colmeia em tempo que não está de reprodução, é difícil achar um macho. No caso da Sinfernão, no caso da abelha Europa, eu não posso dizer muito, mas no caso da Sinfernão é difícil você achar um macho assim. Agora, em época que elas estão se preparando para a reprodução, aí a rainha faz a postura de mais machos e aí vai ter uma quantidade maior de macho e no voo nupcial vai estar lotado de macho para reproduzir. A rainha, no caso da sem ferrão, vai escolher um só para reprodução, mas é com o macho, não é com as operárias são só fêmeas e são inférteis. Eu não estou conseguindo visualizar. Está aparecendo minha apresentação? Não, não André, está, André. Não compartilhou. Então, o Gabriel já começou a falar mesmo? Não, eu estava só respondendo as dúvidas enquanto você abria aí. Peraí, vamos tentar de novo. Puxa, o que eu fiz de errado? Nada? Dependendo, você tem que compartilhar sua tela inteira. Às vezes não dá certo quando você compartilha só uma aba. Então, vamos lá. Acho que agora vai, né? Foi. Sim. Deu certo? Sim, agora sim. Então, tá bom. Qualquer pergunta aí, vocês vão me falando, que eu não abri aqui no celular, ainda estou visualizando. Então, eu quero primeiro agradecer pelo convite da Vanessa, dos alunos da Vanessa, e já fui apresentada, né? Tem alguns alunos meus também aí presentes. Obrigada aí pela participação de vocês também. E a Vanessa pediu para eu falar um pouquinho da minha história com relação à meliponicultura. E como eu gosto muito de fotos, eu trouxe só fotos. E aí eu vou mostrar umas fotos para vocês e vou explicando. Aqui eu já trouxe uma urussu, a Melipona fasciculata, que é uma espécie bem interessante que eu crio. A caixinha é racional, simbolizando aí a meliponicultura. E aqui é uma coleta de mel de jataí. E como é que eu comecei com essa história de meliponicultura? Então, a culpada é a professora da maioria de vocês aí, a Vanessa. Começou tudo com essa live aqui. Peguei o print, coloquei aí. Foi em 2020, a Vanessa era minha colega na Escola Liberdade, me convidou para assistir essa live. Tem até uma foto dela aqui ministrando uma aula lá de meliponicultura. Então, eu assisti essa aula da Vanessa e do professor Valdesse,
e fiquei encantada com essa história de meliponicultura. Sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar de meliponicultura até 2020. E quando eu vi a possibilidade de criar abelhas na minha casa, dentro de uma caixinha, e coletar mel, que eu mesma ia produzir através das minhas abelhas e das minhas plantas, eu fiquei encantada, e aí não tirei o sossego da Vanessa. Eu falei, Vanessa, eu preciso de uma colmeia de abelhas. E enquanto ela não me indicou alguém, eu não comprei, eu não sosseguei. Comprei a primeira caixa de abelhas, uma JI, e gostei muito e fui ampliando a criação de abelhas. Não demorou muito, já em 2020, comecei em 2020, mais ou menos metade do ano, acho que maio foi quando eu comprei minha primeira caixa de abelhas, maio de 2020. Em 2022, eu mudei de categoria. Aí passei de ser meliponicultora para pesquisadora. E continuei, claro, na meliponicultura e estou até hoje. Então, comecei um mestrado, fui orientada pelo professor Valdésio, esse daqui, para quem não conhece, que está aqui do lado da Vanessa, que também foi orientador do Valdésio, e que é orientador do Gabriel, na graduação também, o TCC dele. A maioria dos alunos da Vanessa já conhece o professor Valdésio. E segui nesse caminho aí da pesquisa. Tem aqui algumas imagens, umas coletas que nós fizemos lá na região do Canguçu. Aqui nós recebemos uma turminha de uma escola privada, lá no Meliponário da UFT. Eu e a Vanessa fomos até a Bahia fazer um curso rápido lá de taxonomia de abelhas. Aqui também, lá na Bahia, conhecemos a professora Faviser, que é uma pessoa que é referência, não só nacional, né, mas ela faz a identificação taxonômica de abelhas para várias instituições de diversos países. E hoje, além de pesquisadora, acabei de criar o grupo de Meliponicultura e Ciências na Escola. Tem alguns alunos aí do grupo já assistindo, né, essa live. E estamos seguindo em frente aí com a meliponicultura e a pesquisa. Aqui alguma das minhas abelhas. Eu tenho 12 caixas, parece que tem mais, né? Mas algumas dessas caixas estão vazias. Comecei por aqui, ó. Na verdade, tinha uma primeira caixa, que eu vou mostrar lá na frente de Jataí, depois comprei mais duas e fui aumentando a criação de abelhas. Essa é a primeira, a espécie mais criada, comum no Brasil inteiro, né? Acho que quase todos vocês conhecem, então não vou aprofundar muito aqui na questão da meliponicultura, que já foi falado, e o tempo é rápido, mas só para ilustrar, a gente tem aqui a caixa, que nós temos a parte interna, os discos de cria, a entradinha que é feita de cera, alguns potes de alimentos aqui, de pólen, os potes de mel, esses aqui, por exemplo, mais escurinhos. Uma outra espécie que eu crio é a Melipona flavolineata, urso amarela. É uma abelha muito, muito bonita. Nós temos aqui a rainha. Se vocês observarem um detalhe, ela está fazendo a postura. Nós temos as células de cria. Aqui, uma abelha operária que está colocando alimento em uma dessas células de cria. As outras abelhas estão aqui em volta dessas células, esperando a rainha botar o ovo para elas fechar a célula de cria. Aqui já uma quantidade maior dessas abelhas da mesma espécie. E uma Melipona flavolineata realizando a polinização aqui de uma flor de jabuticaba. A Melipona fasciculata tiúba, vários detalhes aqui, também os discos de cria, os potes de alimento, nas flores. Você já deve ter notado que eu gosto bastante de fotos, né? Eu fico o tempo inteiro tirando fotos. E eu já tinha, antes de iniciar na meliponicultura, eu já tinha muitas plantas. E eu fiquei impressionada como eu não tinha observado a presença das abelhas, né? Depois que eu conheci as abelhas, eu fui entender melhor a importância delas e a relação delas com as plantas. Essa é outra espécie que eu crio,
a Phrasiromelita varia, que é a popular marmelada. A caixinha é assim, toda melada mesmo, daí esse nome marmelada, toda grudenta, elas produzem uma grande quantidade de própolis. Essa é a abelha, tem essa estrutura bem característica aqui na corbícula. Os potes de alimento, tem uma abelhinha aqui também, bastante pólen, e um mel bastante pegajoso, com uma textura mais concentrada do que as outras espécies. Os cachos de cria, né? Essa espécie se diferencia da maioria dos meliponíneos por apresentar as crias na forma de cacho. E aqui mais uma imagem dos potes de alimento, de mel. A outra espécie que eu comecei a criar recentemente é uma Scaptotrigona. Eu coloquei aqui entre parênteses tubi-bravo ou mandaguari, porque, na verdade, essa espécie, aqui no estado, ela é conhecida como tubi-bravo, tubi-manso, tem gente que chama de mandaguari, e o que a gente sabe de certo é que o gênero é Scaptotrigona, não está bem definida ainda como que é a classificação dessas espécies. E essa é uma espécie também bastante interessante, com colmeias bem numerosas, tem uma grande quantidade de abelhas nessas caixas, e elas coletam essencialmente o pólen, em grande quantidade, então todas são importantes no processo de polinização, mas essa espécie, como ela é muito numerosa, ela ajuda bastante na produção de frutos, realizando a polinização. E falando rapidamente, não tem como falar de abelhas e não lembrar das plantas, né? Aí eu trouxe aqui algumas fotos de algumas das minhas plantas. Aqui eu tenho uma Ora por Nobres, e aqui nós temos uma grande quantidade de Trigona spinipes, são abelhas sem ferrão também. Em algumas situações, elas cortam parte dos frutos, das flores, que utilizam essas estruturas para construir seus ninhos, mas elas também são muito importantes no processo de polinização. Aqui a jabuticabeira, né? Não sei se vocês conseguem visualizar, que tem uma urussu amarela também realizando a polinização. E aqui é uma espécie de abelha solitária dessa planta, é um murici, é uma planta nativa do cerrado. E mais algumas fotos para finalizar, como o nosso tempo é rápido, e aí eu vou deixar o restante para as perguntas. Andréia, parabéns, suas fotos são maravilhosas. Eu não sei se meus alunos estão aí. A Nedilton está no grupo? Está assistindo, a Nedilton? Tá, não. E Lara, também não, né? Eu pedi tanto meus alunos umas fotos dessa para o trabalho. Estou até hoje esperando. Eita. Eles vão assistir depois dessa gravação. Alguma pergunta? Eu não sei se era isso que vocês queriam, mas tentando ser breve. Algumas pessoas levantaram a mão. Eli Tamara, foi... Você quer falar, Eli Tamara? Eli? Acho que foi engano de novo. Alan, pode falar. Boa noite, Andréia. Andréia, eu também, assim, eu tenho uma vontade muito grande de mexer com abelha sem ferrão, sabe? Eu comprei uma vez 2 caixas para mim colocar a urussu amarela, que foi de um produtor que me ligou dizendo que estava com a abelha, com a oropa na roça dele e queria tirar essa oropa. Aí cheguei lá, era um urussu dentro de um mamão, de um pé de mamão, sabe? Sim. E eu não tinha caixa, e eu fui com todo o EPI, fui com caixa das abelhas, com ferrão das apes, para mim que fazer a captura achando que era ape. Cheguei lá, quando eu cortei o mamoeiro, tava um urussu amarela. Aí, como eu já tinha cortado, eu falei, vou ter que fazer alguma coisa para mim preservar ela. Aí eu cortei o tronco dela, levei para uma torceira de bananeira que ele tinha mais afastado, tampei com barro em cima, voltei a tampar a boca. Só que choveu muito, aí e atrasou, eu fiz a compra da colmeia para me armazenar, choveu bastante, né? E ela começou a querer ir embora. Aí eu cheguei lá, tinha poucas abelhas, mas a rainha estava ainda. Eu coloquei a rainha dentro da caixa nova,
tampei, levei para minha casa, só que deu muito rápido o furídeo. Como é que a gente faz para evitar esse furídeo? Aí acabei perdendo a Uruçu. Eita, você foi premiado, né? Que pegar assim, né, Gabriel? 2 Urso amarela e ainda numa mão, que eu acho. Eu nunca fiz o resgate, mas eu acredito que é bem mais fácil, né? Retirar de um tronco de mamão, por ser uma planta mole, né? Com pouca resistência. Mas, assim, no geral, a uruçu amarela é uma espécie difícil de criar aqui na nossa região, principalmente por causa do calor. Então, provavelmente, ela foi ficando fraca, talvez por não ter ficado num ambiente adequado, e aí ela fica vulnerável aos forídeos, né? E os forídeos são dos principais inimigos das abelhas sem ferrão, principalmente quando elas estão fracas, com uma quantidade baixa de abelhas, né? Elas ficam sem defesa. O que a gente pode fazer, que geralmente eu faço, é limpar a caixa, tira o máximo que pode, vai limpando, e ajuda também com a alimentação. Por exemplo, tem gente que faz um xarope, eu costumo colocar o mel mesmo, mel de apis, para fortalecer. E aí vai limpando, tem gente que sopra a caixa para ir tirando os florídeos, é mais ou menos por aí. Mas a uruçu amarela é difícil de criar por aqui. Ela precisa de ambientes mais frios. Quer complementar, Gabriel? Assim, complementando, né, o que você falou, quando pega forídeo é complicado, não tem muito o que fazer, a não ser ficar limpando a caixa. Mas você pode também colocar, isso eu aconselho quando já tem a presença de forídeo rondando a estrutura da colmeia, ou quando já está com forídeo dentro, que é colocar uma armadilha. Se já tiver com forídeo dentro, coloca dentro. Se não tiver entrado ainda, põe na parte de fora. E a armadilha, geralmente, ela é um tubinho que pode ser pintado de preto, para elas não encontrarem a saída, e um furo na tampa, algum canudo, alguma coisa, por onde essas mosquinhas possam entrar, né? E aí dentro dele você pode colocar vinagre de maçã, por exemplo, que ele tem um cheiro muito forte e lembra algumas colmeias quando elas estão fracas, e acaba atraindo mais fácil os forídeos para essa armadilha. E aí você pode eliminar assim, você nem vai eliminar, né? A própria armadilha já tira os forídeos da região. Mas não aconselho também deixar muito tempo essa armadilha, não. Deixa só algumas vezes de noite, que é a hora que os forídeos entram, geralmente, e vai cuidando, vai limpando a caixa, vai tirando essas larvas, os mosquitos que você encontrar, e ter paciência, fazer reforço com campeira, fazer reforço com disco de cria da própria abelha, ajuda também. Pessoal, vocês estão entendendo o que eles estão falando? O forídeo, ele é um mosquitinho, é um inseto que ataca as abelhas. Então, as abelhas também, elas podem ser atacadas, né, por outros insetos. Esqueci de falar, eu estava procurando o nome aqui, não encontrei, mas tem também um composto químico, que eu posso citar para vocês depois, que foi criado a partir dos próprios forídeos. Um colega meliponicultor me passou uma quantidade pequena um tempo desse, e eu coloquei nas minhas caixas, e depois disso eu não tive mais problema com forídeos. Você lembra o nome, Gabriel? É bioterápico, o nome do produto, e realmente funciona, só que ele tem que ter um ciclo de aplicação, se tiver sob ataque a caixa, né, ele tem que ter um ciclo de aplicação constante até cessar o ataque. Ele deixa os forídeos inférteis, e é bem pouquinho que aplica, se eu não me engano, é 5 ml a cada 50 ml de água destilada que você aplica na caixa. É bem pouquinho mesmo que aplica. E ele impede a reprodução do forídeo, né? Então é bom fazer um ciclo de aplicação contínuo quando você está tendo ataque, mas depois que passou não precisa mais, ele continua fazendo efeito por um tempo. E
Andréia, teve uma pergunta aí para você. O mel vai depender de quais flores a abelha teve contato? Sim, quem perguntou? Ana Clara Freitas. Ana Clara, sim, o mel ele varia muito, não só das abelhas com ferrão, mas das apis também. Ele depende muito da florada. Então, o tipo de flores nas quais as abelhas coletam néctar, eles vão ajudar a caracterizar o tipo de mel, tá? Então, depende sim das flores. A Ana tem mais outra pergunta? Parece que levantou a mão. Ah, agradeceu. Muito bem. Andréia, muito obrigada. Mais alguma pergunta para a Andréia? Então, agora eu vou passar a palavra para o... Muito obrigada, Andréia. E muito lindas as fotos. Depois eu quero ver de novo aqueles slides. Não é só porque eu estava lá, não, tá? Imalese, é com você. Pessoal, só ressaltando a fala da Andréia, principalmente os alunos da biologia, a Andréia é bióloga, e aí ela falou a questão que nós fomos para a Bahia, né, para identificar as abelhas, a gente tem pouco taxonomista, viu? Nós estamos aguardando aí mais alunos da biologia que se interessem pelas aulas, né? A gente está querendo incentivar mais alunos a se interessarem por essa área, porque a gente está precisando de taxonomista nessa área das abelhas. Pode falar aí, Molese. Não, dá até vergonha de mostrar minhas fotos aqui depois das abelhas. Mas eu vou abrir aqui só para vocês verem a minha estrutura inteira. Eu comecei criando aqui, não sei se está dando para vocês verem. Acho que está, né? Sim. Desculpa, gente, deixa eu abrir de novo aqui. Eu comecei criando nessa estrutura que ainda está aqui em casa. Eu crio em casa, no meio do meio urbano aqui de Palmas, quase no centro. Eu comecei criando essa espécie aqui, que é a tiúba, que eu resgatei ela numa área que a árvore tinha sido cortada, eu encontrei a árvore lá e resgatei a abelha. E essas outras aqui eu comprei de um criador lá de Miracema, que se chama Josué, e as caixas dele vêm muito boas. Aí, quando essa estrutura foi ficando mais apertada, eu passei para uma outra estrutura, que foi essa aqui que eu construí. Ela comporta 52 colmeias, mas eu não tenho nem perto disso ainda. Eu tô com 11 caixas. Essa aqui é a que eu resgatei. Ela já me deu mais 2 divisões. Eu comecei criando lá em 2020. Não sou um criador que faz muita coisa invasiva. Eu gosto de deixar elas lá mais como pet. De vez em quando tiro um melzinho, vendo, mas não crio com essa finalidade. Aí, essa aqui é a que eu resgatei, veio muito fraquinha, tive ataque de forídeo, ataque de vespa, ataque de formiga. Ela quase morreu, virou zanganeira. E aí eu consegui recuperar ela, e quando eu consegui recuperar, eu fui lá e comprei aquelas outras da foto, né? Essas outras 4 aqui, que é uma marmelada, mais 2 tiúbas e uma uruçu amarela. Aí, quando eu cheguei nessa estrutura aqui, eu acho que foi em 2022, se eu não me engano, e eu tô com 11 colmeias. Essa é igual os materiais lá da André, tem muita caixa aqui que tá aqui porque às vezes uma abelha foi embora e eu também deixo para pegar, né? Essa colmeia aqui, por exemplo, era uma colmeia minha de Jataí, que morreu. Eu acredito que pelo calor, que é uma das maiores dificuldades aqui da criação no nosso estado e também na cidade, né? Principalmente ao calor. E essa minha jataizinha morreu. Eu deixei ela aqui por um tempo, acho que foi uns 3 meses, que eu tava com dó de tirar, porque eu gosto muito delas, né? Mas ela já tava, a colmeia já tinha morrido já.
E aí entrou uma marmelada. Então eu ganhei uma abelha nova aqui por enxameação natural. Aí essas 3 aqui são tiúbas. Essa aqui é filha dessa. E essa aqui de trás, que eu acho que tem outra foto. Aqui. Essa aqui é filha também da abelha resgatada. Essa de cima é uma marmelada. Essa aqui também é uma marmelada que eu estou cuidando lá da UFT. Uma jataizinha que eu estou cuidando do professor Valdece e uma outra tiúba. E essa aqui também é uma marmelada. Então, a maioria que eu tenho aqui são tiúbas, né, que é a urso cinzenta, e aí algumas fotinhas meio atrapalhadas, não chega nem aos pés da Andréia, mas umas fotinhas para vocês verem as estruturas, né? A abelha sem ferrão, ela produz o própolis, que a abelha Europa também produz, né? Só que ela mexe com outro material com mais frequência, principalmente as melíponas, que é o gel própolis, que é uma mistura do barro, argila e a resina de árvores. E ela usa esse gel própolis para vedar frestas da caixa dela, né? E para fazer a entrada. Algumas abelhas são identificadas, dá para serem identificadas só pela entrada que elas apresentam para a gente. Essa aqui também é foto da tiúba, para vocês verem, ela é chamada de uruçu cinzenta, porque ela é muito cinza. É uma abelha muito bonita, é uma das maiores que a gente tem. Se eu não me engano, ela perde, no caso da sem ferrão, né? Se eu não me engano, ela perde só para uruçu boi, que é a Melipona fuliginosa, por coisa de 2 milímetros. Essa aqui é a jataí, ela faz uma estrutura com cera pura, né? Ela não usa esse gel própolis, que o gel própolis é característico das abelhas melíponas. E a jataí é uma abelha do gênero Trigona, ela é uma tetragonística. Aqui é aquela mesma colmeia que eu mostrei para vocês, mas dá para ver melhor aqui a vedação que elas fazem com o gel própolis delas. Eu tampei com fita aqui porque eu mexi recentemente, né? Não dava para eu abrir, mas elas vêm construindo e acaba grudando na fita também esse gel própolis. Ó, aqui ele tampado. A carinha dela aí. E por amor, né, às abelhas, eu acabei até marcando o meu corpo. E agora eu tenho aí pro resto da vida, pretendo levar as abelhinhas junto comigo. E a professora pediu para divulgar também, né? Eu tenho um Instagram que eu posto de vez em quando umas fotinhas delas, das minhas criações aqui. Esse aqui é o Josué, né? Inclusive na época que eu comprei as abelhas, né? E aqui tem algumas fotos, algumas informações, que é o Meliponário Toca do Mineiro. E está aí. Inclusive, não pedi autorização prévia do professor Valdece, porque ele que é o líder aí do grupo Bitec, né, que eu faço parte, desde 2019, mas a gente tem uma base de dados montada com todas as nossas coletas que foram feitas aqui no Tocantins. A gente concentrou nossas coletas mais na região central, por questão de locomoção mesmo, mas a gente tem todas as abelhas já coletadas aqui, com base tombo de todos os trabalhos que a gente tem identificado até agora, que se vocês quiserem, depois eu posso dar algumas informações para a professora Vanessa repassar para vocês. E só a título de curiosidade, a gente já coletou e identificou até o momento 3.174 abelhas, são 211 morfoespécies, que é um número muito alto para a quantidade de abelhas para a quantidade de espécies que a gente tem aqui no Brasil, 63 gêneros, sendo deles 82 sociais e 129 solitários. E acho que eu tenho também um artigo que foi recentemente publicado na revista científica, que é as contribuições às ciências sociais, que é de um trabalho que eu fiz envolvendo o piquezeiro. Eu busquei a nidificação e o uso dos recursos florais do piquezeiro aqui em Palmas. E a Andréia também está desenvolvendo, foi o tema do mestrado dela, né? Ela desenvolveu também um trabalho com piquezeiro, que eu posso mandar para a professora Vanessa também depois, se vocês quiserem dar uma olhada. E obrigado pelo elogio da tatuagem, que fui eu que desenhei.
E é isso, gente. Não é... Ah, tem um aqui fazendo palhaçada. Mas respondendo à pergunta, não é pé de maconha nem pé de mandioca. É uma árvore que se chama margaridão e é muito boa para as abelhas. Professora Vanessa, a senhora está mutada. Eu já removi a pessoa. Dá nada não, às vezes acontece. Peraí, deixa eu ver se eu removi da forma certa, né? Acho que nem removi da forma certa, porque se depois volta. Mas já está finalizando também. Gabriel, parabéns, excelente apresentação, excelente trabalho. Lembrando que Andréia e Gabriel são membros do BITEC, do Grupo de Biologia e Conservação das Abelhas do Tocantins. Depois nós vamos ter mais o professor Valdez do BITEC, que futuramente vai vir falar para vocês também aí. Eduarda, você tem pergunta? Está com a mãozinha levantada? Duda? Foi sem querer. Não sei se a pergunta da Ana Clara era para mim, mas são todas as que eu crio aqui em casa são sem ferrão. Não é muito legal criar abelha Apis mellifera em zona urbana, porque pode acabar acontecendo um acidente, né? E eu também tenho alergia, então eu fui para sem ferrão. Acho mais fácil. E também o que o Alan estava falando, né, a questão de conseguir materiais, para sem ferrão quase não tem material, as caixas que a gente usa, eu mesmo que faço, das colmeias aqui, e os materiais a gente vai improvisando. Mas aqui é mais fácil, realmente é mais fácil ter acessibilidade para criar a sem ferrão do que a abelha Apis mellifera, apesar da Apis mellifera em larga escala ser mais produtiva, né? Ana Clara? Levantou a mão. Qual a diferença entre a caixa com ferrão e a sem ferrão? A colmeia da abelha Apis mellifera, com ferrão, ela geralmente desenvolve os ovos e a disposição de mel em favos, que geralmente são na vertical. Então, quando você vai criar uma abelha com ferrão, é bom você disponibilizar uns quadros de favo, que é o padrão da colmeia Langstroth, né? Que comportem esses ovos e esse alimento. Agora, na sem ferrão, tem vários modelos de caixa. Aqui, eu gosto de usar a caixa que é o modelo IMPA. Foi desenvolvido, que é o modelo IMPA, né? Mas tem caixa nordestina, que ela simula melhor um tronco, né? Que é uma caixa mais horizontal e sem divisão de módulo. E tem a caixa com módulo, que com módulo é a que eu utilizo. E aí você pode dividir por 3 seções principais, né? Que é o ninho, que é a base de onde ela foi... A base de onde ficam os ovos, né? O sobreninho e depois as melgueiras. As melgueiras são só para reserva de mel, então facilita na hora de produzir, na hora de tirar o mel também, né? Porque não é igual da abelha Europa. Da abelha Europa você tira esqueci como chama, mas acabei de falar o nome do negócio, mas é tipo uma gavetinha, tá aí na foto que a professora Vanessa está mostrando. Tira os módulos, você tira, né? Os quadros e aí você retira o mel mais fácil, ou o alimento que for, né? No caso da abelha Europa. Da sem ferrão, vamos preparar por módulo. Essa é a caixa da Apis, é uma caixa maior. Eu não lembro agora as dimensões, acho que ela ainda está aí. E é quase o dobro, né? A largura é bem maior. Então, aqui essa é a caixa da Apis e aqui a caixa da abelha sem ferrão é bem mais pequenininha, né? Tem vários formatos. Tem elas quadradas. Isso. Geralmente a caixa da abelha sem ferrão ela é menor. 20 por 20? Né? É coisa de 20 centímetros. 20 por 20.
20 por 20, 25 por 25, vai depender da grossura da madeira. Dá para utilizar outros formatos, igual a professora Vanessa está mostrando, tem modelo de casinha, tem como fazer mais bonitinho. E eu não diria que respondendo a pergunta do Tiago, na minha opinião, as abelhas solitárias são mais importantes para o ecossistema, até porque elas estão em maior número, mas as abelhas sem ferrão são muito importantes também. A polinização do morango, por exemplo, é feita principalmente do jeito certo, né? É feita principalmente por abelhas que são as mirins ou as trigonas muito pequenas, né? Tipo a jataí, que consegue polinizar cada florzinha ali do morango e desenvolver um fruto saudável. Mas na minha, assim, se não for para escolher, eu prefiro dizer que são todas importantes, porque elas se desenvolveram e evoluíram junto com a flora aqui do Brasil, e elas se adaptaram. Então, tem muitas características que uma flor precisa de uma abelha específica. Tem abelha, por exemplo, que só consegue pegar o pólen ou pegar o néctar de uma flor se ela vibrar. Isso são mecanismos que as flores desenvolveram aqui. A abelha Apis mellifera, ela não é daqui do Brasil, ela é uma abelha estrangeira, só que ela também é importante para a polinização, porque é uma abelha que possui muitos indivíduos, e ela consegue fazer um trabalho muito bom, muito abrangente. Só que se fosse assim, para medir a maior importância entre a sem ferrão e a com ferrão, eu preferiria a sem ferrão. E entre as solitárias e as sociais, tendo que escolher, eu prefiro as solitárias. Gabriel perguntou, tem alguma abelha que o mel não pode ser consumido? Sim. Tem, porque a gente tem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão aqui no Brasil, e nem todas são próprias para o consumo. Se eu fosse te indicar para escolher, eu indicaria para você ir, no caso, nas melíponas, principalmente, que são mais seletivas na questão de consumo de alimento, tanto do néctar quanto do pólen. E tem abelha que não dá para consumir. Tem, por exemplo, tem uma que se chama feiticeira, que inclusive tem aí no IFPO, que o mel dela é alucinógeno. O ninho dela fica lá no ponto de ônibus de vocês. Dá para ver lá. E tem umas, por exemplo, que são as arapuá, que ela não tem um hábito de alimentação tão limpo para a gente, como a feiticeira, né? Então, não é bom sair pegando qualquer mel que achar por aí, é bom perguntar de onde que é. É até crime, né, você ir no meio do mato e tirar uma árvore, mas também se for tirar, não toma o mel dela, porque não são todas as abelhas que o mel é próprio para o consumo humano, não. Tem umas que vão em fezes, tem umas que vão em animal em decomposição, então tem que ser bem seletivo. A abelha preta é das que mais tem, é a abelha preta, né, mas muitas delas